Continuando então esse comentário, o primeiro selo é aberto e sai um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ele tinha um arco e uma coroa. A grande discussão dos comentaristas é quem é esse cavalo branco. Uns dizem que é Cristo, o mesmo cavaleiro do capítulo 19, só que no capítulo 19 nós temos mais detalhes, e outros dizem que esse cavalo branco indica o anticristo. Foi-lhe dado, saiu vitorioso para vencer, ele vence um tempo, ele conquista as nações. O cavalo branco era uma figura dos vencedores. Diz que quando Júlio César voltou da sua conquista gáutica na França, não é? Depois de ter conquistado, Júlio César entrou em Roma montado num cavalo branco. Napoleão Bonaparte também tinha um cavalo branco. Simão Bolívar, o grande conquistador da América Latina, também gostava de entrar na cidade montado num cavalo branco depois de vitorioso. Então, nós vemos vários pessoas, líderes, imperadores que montavam em cavalo branco. Diz que Dom Pedro também tinha o cavalo branco. Enfim, todos esses imperadores montavam num cavalo branco, conquistadores. Então, olhei esse cavalo branco, estava sentado sobre ele, tinha um arco. O arco, alguns acham que esse arco é o arco da conquista, da vitória, e esse arco foi-lhe dado uma coroa, significa que talvez ele reina, tem domínio, e saiu vitorioso e para vencer. Outros, no entanto, quando lê vitorioso e para vencer, crê que é o Cristo, mas os que discutem que não é o Cristo, dizem como é que o Cristo está abrindo o selo e sai correndo para montar no cavalo branco. Mas isso não é problema, porque nós estamos falando de coisas celestiais, espirituais, que pode ter dois sentidos, não é? Cristo realmente foi vitorioso, e é vitorioso, e nós vamos ver no livro do Apocalipse o quanto ele venceu. Logo no capítulo 1, verso de número 18, diz que ele está vivo, venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Cristo teve 7 vitórias, e eu vou dar as 7 vitórias na sequência para você. Pregadores que gostam de pregar, 7 vitórias de Cristo. Primeira vitória, Cristo venceu nas tentações. No deserto, quando tentado, Cristo venceu as tentações. Segunda vitória, Cristo venceu as enfermidades. Diz que ele andava por todo lado, curando a todos os oprimidos de Satanás. Então, venceu as enfermidades. Cristo também venceu o mundo. Em João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo venceu as tentações, Mateus 4. Cristo venceu as enfermidades, andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Cristo venceu as tentações, as enfermidades. Cristo venceu o mundo, João 16, 33. Cristo também venceu o pecado. Quando ele morre, está consumado, venceu o pecado. Mas aí Cristo ressuscita, vence a morte, vence o inferno não poder tê-lo, e o 7º venceu a Satanás. Então Cristo venceu as tentações, Cristo venceu as enfermidades, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno e Cristo venceu Satanás, não é? 1 Coríntios 15, 54, 55, você pode ler sobre a vitória, sobre a morte e o inferno. E venceu, claro, Satanás. Então, quem saiu vitorioso para vencer é Cristo. Por isso que muitos veem na figura do cavalo branco a Cristo. Porém, outros que
e vê os animais que vêm após isso, como morte, fome, peste, indica que possivelmente esse cavaleiro branco é o anticristo. E ele começa conquistando, mas depois segue flagelos. Mas isso também não é razão para não ser Cristo, porque em Apocalipse 19, após a volta de Cristo, nós vemos que ele também come a carne dos reis da terra, não é? A ira de Deus. Então, também tem guerra após o retorno do Apocalipse 19, do grande cavaleiro branco. Muito bem, e havendo, verso 3, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal. Aquela ordem dos animais é Apocalipse 4, 7. O primeiro, animal, semelhante a leão, agora vem o segundo, e diz, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Isso indica guerras, não é? E que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Eles guerreavam com espadas. Então foi dado a ele o poder. É interessante os animais que estão diante do trono dando a ordem, dizendo, vem, vem e vê, vem e vê. Agora vai ser aberto o terceiro selo, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Então ele tinha uma balança, uma escala em sua mão do cavalo preto, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Nós vemos que existe aqui uma escassez de alimento. Vai ser dada uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Parece que vai aumentar o preço das coisas, vai ser controlado. Então esse cavalo preto indica a fome, a destruição da vegetação, a fome. Não é comum depois das guerras haverem fome, é um período de que destrói as coisas, a fome. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem, vem. Falando do azeite e vinho são símbolos, né? O azeite da unção e o vinho, o símbolo da crucificação de Cristo, não é? O azeite, o sangue de Jesus. O azeite da unção, o vinho da crucificação. Também na parábola do samaritano, do que nós chamamos bom samaritano, não é que o samaritano é bom, as ações dele foi boa, ele deitou azeite e vinho sobre as feridas daquele que caiu na mão do salteador. Verso 7, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. A tradução do grego pode ser amarelo ou esverdeado para essa tradução. E eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Terrível esse cavalo amarelo esverdeado, que tem o nome Morte, e o inferno segue. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, veja bem, ele vai matar a 4ª parte de 4 formas. Vai matar com a espada, pela guerra. Vai matar, que é o cavalo vermelho. Vai matar com a fome, que é o cavalo preto anterior. Vai matar com a peste. Nós estamos vivendo uma peste que já dizimou diversas vidas. Vai matar com a peste. E com as feras da terra, ataque de animais, parece que vão também trazer a morte. Aqui nós temos, então, do capítulo 1 ao capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, nós temos a abertura dos 4 primeiros selos, aonde sai 4 cavalos
de julgamento. Cada cavalo tem a ver com um selo. O primeiro cavalo, cavaleiro branco, que muitos creem que pode se referir a Cristo, outros dizem que é o anticristo. Como eu estou dando um comentário, eu quero que você entenda que depende do livro que você vê, uns vão dizer que é Cristo. Se perguntar a minha opinião, eu penso que representa o anticristo, que ele vai reinar e oferecer uma falsa paz, seguido de um cavalo vermelho, que representa guerra, sangue, destruição. Depois o cavalo preto, que representa a fome, com a sua balança de medida. E por último, um cavalo amarelo, ou esverdeado, o grego dá todas as duas traduções. E nós vamos ter aqui, nesse cavalo, a morte e o inferno seguem. Ele vai matar 1/4 da parte da terra com espada, que é do cavalo vermelho, com a fome, que é do cavalo preto, com a peste, que é dele mesmo, e com as feras da terra. 1/4 da terra sofre o cavalo, esse quarto cavaleiro. O nome dele é Morte, ele chama Morte. Primeiro selo, então, cavalo branco, fala de arco, fala de conquista, de vitória, uma vitória para conquistar, saiu vencedor. Segundo selo, cavalo vermelho, fala de espada, de guerra, de batalha, de sangue. Terceiro selo, cavalo preto, fala de fome, de escassez de alimentos. Quarto selo, cavalo amarelo, fala de morte, e o inferno segue. 1/4 da população da terra morre pelas pragas desse cavalo, né? 1/4 da população da terra vai ser ferida, com 4 flagelos, com a espada, que significa guerra, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Muita gente pergunta, pastor Eugênio, esse ataque desse coronavírus, nós já estamos aí no Apocalipse? Não, não estamos no Apocalipse, isso prefigura os flagelos do Apocalipse. Tem muita gente aí já com muita dificuldade com isso. Imagine quando for o Apocalipse mesmo. Por isso, são palavras de advertência, para que eu e você esteja preparado. Vamos continuar. Vamos para a abertura do 5º selo. Quando se abriu, verso 9, e aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, esse sugere o altar de Deus, as almas dos que foram mortos da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, o que ele vai ver é as almas debaixo do altar, almas que foram imoladas. Essa é a abertura do 5º selo, o altar, e debaixo desse altar, vidas que deram suas vidas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E não é? Houve muitos mártires que ofereceram sua vida. Quando Nero fez sua perseguição, passava cera, roupas embebidas em materiais inflamáveis e acendia fogo nos cristãos que não negaram sua fé, por amor à palavra de Deus, deram o testemunho que deram e clamavam com grande voz. A abertura do 5º selo é o pedido para vingança, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O 5º selo é o pedido de vingança daqueles que morreram pela sua fé em Cristo Jesus, por amor e do testemunho. Então, o 5º selo é a visão dos mártires do Senhor, Algumas coisas interessantes, vi debaixo do altar as almas. O que vai para o céu? Vai a nossa alma. O corpo vai para a terra, do pó viestes, ao pó tornarás. Mas o que vai para o céu é a sua alma. Aonde vai passar a sua alma? Vai estar na presença do Eterno ou vai estar separadamente do Eterno? A alma. Apocalipse 6:9, a alma. Outra coisa que nós vemos aqui,
eles clamavam com grande voz, estavam conscientes. Não é como esse ensino errado, herético, que ensina que a pessoa fica dormindo, não é? Não, eles estão conscientes, eles pedem, clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso santo que habita sobre a terra. Verso 11, então eles estão conscientes, a cada um deles foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem. Esse repousasse não é que eles iam dormir, não. Esse repousar é para que eles esperassem, para que eles tivessem paciência. Ainda um pouco de tempo, até também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Deus tem um número, não é? O número que vai se completar dos mártires. Diz algum, quando o último mártir for morto, o último que der o seu testemunho de Jesus, completou-se então o número, e aí chega a vingança do nosso Deus. Foi-me mandado que eles repousassem, descansassem, tivessem paciência, que ainda um pouco de tempo, tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então Deus, apesar de estar fora do tempo, Deus o eterno, ele executa os seus juízos no tempo certo, até quando se complete o número dos seus conservos. Existe um número a se completar, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora verso 12.